Boa noite. Tirando a máscara, pela alça da máscara, ainda continuamos na pandemia, hoje dia 3 de julho de 2020, estamos com todo o procedimento, né? Álcool gel, máscara, distanciamento. Gostaria de dizer que o tema do programa de hoje é sobre terceira idade, exercícios físicos. Queria dizer também que envelhecer é inevitável, mas ficar velho é opcional. Então, envelhecer é uma das dádivas divinas. E a gente gostaria de trazer para você, que está nos assistindo, que o exercício físico, ele é uma base disso aí. Se você começa a fazer exercício na sua longa vida, você vai envelhecer bem e saudável. Estamos com um convidado muito especial. Ele é professor, é mestre e é doutor. Professor da Unifor, professor da Unifametro, trabalha na CECEL, Prefeitura de Fortaleza e também no Colégio Nossa Senhora das Graças. Gostaria de apresentar o professor Getúlio Moreira. Prazer estar aqui com você, gravar esse programa e trazer um pouco mais de informação para as pessoas que assistem você. Professor Getúlio Moreira, ele é uma das referências da Unifor, onde nós fizemos o curso de Educação Física. Hoje o professor doutor, né, professor? Sempre professor, mas agora é doutor. E assim, ele era daqueles professores que puxava a gente, elevando a estima, não deixando a gente cair. Então isso é um mérito de um mestre. E eu sou muito grata ao senhor, professor, por todas as coisas que fez pela gente. Mas hoje nós viemos falar de exercícios físicos para a terceira idade. Uma prevenção de doenças e uma promoção à saúde. Vamos fazer a entrevista com o nosso professor Getúlio Moreira. Professor, sabemos que as pessoas, a gente pergunta e elas respondem que não precisa fazer exercício porque elas já fazem, varrem a casa, lavam a louça, lavam o carro, vai passear com o cachorro, vai ao supermercado e já acham que isso já é a atividade física, já é um exercício. E eu gostaria de perguntar a você qual a diferença entre atividade física e exercícios físicos. Então, realmente isso é uma confusão muito grande para as pessoas, né? Atividade física é tudo aquilo que a gente faz de movimento e gera um gasto calórico. Então, se você de manhã foi à padaria, é uma atividade física. Se você caminhou para pegar o ônibus para ir para a escola ou trabalho, ou quando voltou para casa, é uma atividade física. Varrer a casa é uma atividade física. Né? Limpar a casa é uma atividade física. Passar um pano no chão é uma atividade física. E qual seria a diferença do exercício físico? O exercício físico, ele é sistematizado. Ele tem o horário de fazer, os dias de fazer, o volume que é a carga e a intensidade. Eu posso transformar a atividade física de limpar a casa em exercício físico? Posso, desde que eu consiga manter, tá, uma frequência cardíaca em torno de 60% a 80% da frequência cardíaca durante um determinado tempo, em média 30 minutos. Tá? Mas isso é quase impossível, porque você faz uma atividade de varrer, por exemplo, você não varre 30 minutos. Tá? Você varre 5, 10 minutos e para. Então, por isso é considerada atividade física e não exercício. Muito bem, professor. Existe também uma dúvida em relação à idade. A pessoa pergunta, será que eu estou na terceira idade? Será que eu estou em qual idade? Aí eu gostaria que você tirasse essa dúvida das idades. Quem desenvolveu essa questão essa nomenclatura das idades foi a geriatria francesa.
Eles dizem que de 0 a 20 anos é considerada a primeira idade. Dos 21 aos 49, a segunda idade. Dos 50 aos 77, a terceira idade. E dos 78 aos 105 anos, a quarta idade. Mas, todavia, no entanto, porém, a Organização Mundial da Saúde, OMS, ela diz que o idoso é considerado a partir dos 60 anos para países em desenvolvimento, no caso do Brasil, e 65 anos para países desenvolvidos. Por que essa diferença? Porque os países desenvolvidos, o estilo de vida do idoso é outro. O idoso com 80 anos, ele vai para o supermercado, ele faz todas as atividades. Tá? E por que no Brasil nós não fazemos isso? Nós temos uma questão hoje da marginalização. Se um idoso fizer um saque eletrônico no supermercado, muitas vezes quando ele sai do supermercado, ele já é assaltado. Então o estilo de vida é diferente. Então isso proporciona um déficit bem maior no idoso no Brasil do que um idoso na Europa. Professor, para a gente envelhecer bem, na sua visão, o que é necessário? Na verdade, é todo um histórico de vida, né? Por exemplo, aquela história, nós escolhemos o que plantamos. Se nós tivermos uma vida toda baseada na atividade física, numa alimentação saudável, tá? O uso regrado do álcool, o não uso do tabagismo, né? Nós vamos colher frutos de ter uma velhice mais saudável. Todavia, no entanto, porém, nós podemos minimizar esses problemas, né, dessas doenças crônicas degenerativas, como a diabetes, a hipertensão, tá? Com a atividade física, com a alimentação mais saudável, tá? E sempre buscando um profissional de educação física, sempre fazendo os exames periódicos no médico, para poder fazer uma coisa de uma forma mais científica, mais profissional e não simplesmente pelo caminho empírico. Então, o que o professor acabou de falar são os hábitos, né? Que a inatividade, a falta de exercício, leva todo a um processo de doenças. Então, exercícios físicos sendo habituais, você levar esse exercício físico habitualmente, você vai ter um bom envelhecimento, com saúde, bem legal, e a alimentação também, né, professor? Na verdade, Priscila, o envelhecimento ele tem diversos fatores, né? Por isso que ele não tem um conceito só. Por exemplo, nós temos o fator biológico, que é o fator da saúde. Nós temos um fator psicológico, que é o fator do idoso, ele começa a ter uma certa depressão, porque começa a ser isolado pelos filhos, os filhos casam, não tem mais aquela convivência com os filhos, a convivência com os amigos. Nós temos um fator social, as pessoas jovens não gostam de fazer amizade com pessoas idosas, né? Nós temos um fator econômico, que as pessoas, quando envelhecem, elas precisam de muito mais dinheiro, ela precisa de dinheiro para pagar um plano de saúde, ela precisa de dinheiro para pagar seus remédios, feliz daquele que tem uma casa para morar, e isso tudo é muito caro. Então, aquele idoso que ele realmente não se estruturou na vida para ter uma velhice mais tranquila, em todos esses aspectos, ele vai realmente ter muita dificuldade. Muito bem, professor, explicou bastante esse lado. Também a gente fica um pouco assim receosos, porque os idosos eles não procuram, né, exercícios físicos, tipo na academia, pensam que é só jovens que podem vir para a academia. Não, isso não é verdade. Aqui na Academia Cinderela, como nas outras academias de colegas, você idoso será bem recebido, porque um dos fatores do diabetes, hipertensão e outras demências, né, é bem recebido o exercício físico. Professor, em relação a diabetes, hipertensão, demências e outras patologias, existem exercícios específicos? Bem, os estudos têm mostrado através do Colégio Americano
de atividade física, que os exercícios aeróbicos são os mais indicados, né? Onde você procura fazer hoje de 3 a 5 vezes por semana, de 30 minutos de atividade física, com essa frequência entre 60% a 80% da frequência cardíaca máxima. Você melhora muito a sua questão da sua condição cardiorrespiratória, diminui a pressão arterial para quem tem esse problema de pressão arterial e consegue minimizar o problema da diabetes. Tudo isso em prol da saúde, né? Exatamente. Porque você saindo da sua casa, procurando uma academia e você fazendo seus exercícios físicos, com certeza você vai prevenir muitas doenças. O diabetes, né, que é muito em volta isso tudo, hipertensão, você pode até, né, professor, com exercícios você... Isso. Atividade física, exercício físico, elas são na contramão da medicação. Então, na proporção que você começa a praticar exercício físico 5 vezes por semana, durante 30 minutos, orientado pelo profissional de educação física, você começa a diminuir a pressão arterial e, consequentemente, aos poucos você vai diminuindo os medicamentos. Outra coisa, professor, quando as pessoas procuram a gente, elas têm um certo receio do profissional de educação física não ter aquele cuidado, aquele zelo. Por isso eles se retêm mais e não fazer o exercício físico. Isso não existe, tá, gente? Nós, profissionais de educação física, assim como os demais profissionais, a gente tem todo um preparo para cuidar bem de vocês. E o professor é um dos mestres disso, que nos orienta, né, sempre para a gente tratar bem o nosso cliente e paciente, no caso das fisioterapeutas. Existe o que nós chamamos de idade cronológica e biológica, né? Idade cronológica é a sua idade real e a biológica é toda a tua história de vida. Então, muitas vezes eu posso ter 60 anos de idade, mas eu aparentar perante a minha idade biológica como se fosse uma pessoa de 80 anos de idade. Então, o que é que vai me dizer essa questão de ser compatível a minha idade cronológica com a minha idade biológica? Vai ser o meu histórico de vida. Então, se eu tive uma vida regrada, baseada no exercício físico, uma alimentação equilibrada, tá? E que mesmo se eu bebi, mas foi de forma regrada, nunca fumei, consequentemente eu vou ter uma velhice mais saudável. Como a Priscila falou no início, a questão do envelhecimento, ele é impossível você não envelhecer. A partir dos 30 anos de idade, o homem e a mulher, eles começam a perder 1% de massa óssea e massa muscular por ano. Eu posso impedir isso? Não, eu posso minimizar. Através de quê? Da atividade física. Então, se eu me proponho a ir para a atividade física, frequentar uma academia, ter um profissional de educação física me acompanhando nesse processo de fazer essa atividade física orientada, onde eu saiba conduzir entre intensidade e volume, mexer com essas duas vertentes, eu com certeza vou ter uma melhoria na minha qualidade de vida. Segundo o Colégio Americano de Atividade de Exercício Físico, é importante a gente ter essa diferenciação do que é exercício físico moderado e exercício físico de intensidade. Vou dar uns exemplos. Vamos ver exercício físico moderado. O Pilates, uma caminhada com a passada rápida, jogar uma partida recreativa de voleibol, a hidroginástica, atividade física moderada. Agora vamos falar de exercício físico de intensidade. Jogar futebol. Por que jogar futebol? Porque o cara foi atleta de futebol, então quando ele vai bater um rastro no final de semana, ele quer jogar em alta intensidade como fosse um atleta. E isso é onde dá o maior índice de infarto. São pessoas praticantes de exercício físico no final de semana, porque não é regular, tá? Então o futebol, a corrida,
é um exercício de alta intensidade, a natação. Então a gente tem que ter esse senso, essa informação de que se eu tenho problema de hipertensão, eu não posso começar com atividade física de moderada para alta. Eu tenho que começar a atividade física orientado pelo profissional de educação física de leve para moderada, tá? Exatamente para não ter um pico de pressão alta, para não ter um pico de frequência cardíaca alta e ter alguma complicação a nível do infarto ou de um AVC. Professor Getúlio, aqui na Academia Cinderela nós temos o Pilates, temos a hidroginástica, temos a musculação. A musculação é uma boa dica para você que está na terceira idade. Por quê? Porque ela repõe a massa corpórea, você vai perdendo a densidade, né, professor? Exatamente. Alguns estudos têm mostrado que nós chamamos do treinamento intervalado. Eu posso intervalar um treinamento na esteira, fazer um treinamento mais aeróbico na esteira, e aí eu posso ir para um circuito na musculação, que é o treinamento resistido. Alguns estudos dizem que, e mostram e comprovam, que esse intervalamento entre o exercício aeróbico, né, lá na esteira, essa corrida lá na esteira, aliado ao exercício resistivo, que é o exercício da musculação, tem resultados bem melhores a nível da diminuição da pressão arterial, consequentemente uma melhoria de qualidade de vida, uma diminuição nessa parte medicamentosa. Pronto, o professor esclareceu essa dúvida da gente. Professor, aqui no bairro Nova Metrópole, nós temos, aqui na academia também, nós temos um projeto, que é o projeto Vovó Cinderela, que leva o nome da academia. Nesse projeto, professor Getúlio, a gente faz em parceria com os postos de saúde, que eles encaminham as senhoras, né, e elas têm todo um procedimento de exercícios físicos. Já vem com a avaliação do posto, né, já vem com todo um protocolo, e aqui elas vêm para fazer o exercício físico, para promover a sua saúde. Então, seria interessante esse projeto ser mais divulgado, ser copiado, né, professor? Porque a gente tem muito idoso, a população está ficando idosa. O que você tem a falar? Baseado nisso que você falou, segundo a Organização Mundial da Saúde, em 2050, 1/5 da população mundial será de pessoas acima de 60 anos. Isso equivale a 2 bilhões de idosos. Então, nós precisamos nos preparar, enquanto profissional de educação física, enquanto academias, né, para dar esse serviço de qualidade como é dado aqui na sua academia. Tá? Então, a pessoa tem que vir e realmente ter essa atitude de fazer esse exercício físico. Infelizmente, muitas pessoas elas só procuram o profissional de educação física, a academia, quando estão realmente no fim do poço. Teve um AVC, ou teve um infarto e sobreviveu, ou às vezes quando se separa. Chega muitas pessoas na academia, mulheres ou homens, e assim, por que você resolveu vir para a academia? Eu disse, não, porque eu me separei e eu vim buscar aqui melhorar minha autoestima, né? Então eu contando essa história às vezes, parece uma coisa engraçada, um colega meu disse, ô rapaz, não faz isso não, que segunda-feira eu vou começar a atividade física, o exercício físico. Então a gente tem que procurar o exercício físico antes que aconteça o pior. Infelizmente nós no Brasil, a gente tem essa cultura de às vezes deixar acontecer o pior para procurar academia e fazer exercício físico com regularidade. Exatamente. Às vezes você que está aí nos assistindo, fica em casa assistindo TV ou se alimentando mal, tira um tempinho e vem para a academia. Qualquer academia, você vai se sentir melhor, tanto fisicamente como emocionalmente. Então é um convite que a gente faz para você levantar e você aproveitar a sua vida, porque é como eu disse, envelhecer é inevitável, mas ficar velho é opcional. Então, levante de hoje em diante, faça da sua vida melhor, você procure levantar e caminhar,
ou procurar uma academia quando passar essa pandemia, e você vai ver que a sua vida vai melhorar muito, muito mesmo. Professor Getúlio, foi uma grande alegria, um prazer imenso, estava com saudade do professor. Então, diante de suas respostas maravilhosas, eu gostaria que o senhor desse a sua palavra final, o que o senhor gostaria de dizer para quem está nos assistindo. Que nunca é tarde para começar, né? Então, você que está nos assistindo, procure um profissional de educação física, procure uma academia bem credenciada, orientada por profissionais como a Priscila, que foi minha aluna na universidade, uma aluna muito estudiosa, dedicada, que sempre está buscando novos conhecimentos, para que tenham realmente um objetivo alcançado com mais facilidade. Então, se eu tenho uma confiança no profissional e sei que esse profissional entende do que ele está fazendo e ele é um profissional compromissado com o exercício físico para melhor idade, eu vou conseguir o objetivo mais fácil. Como a Priscila falou, o exercício físico, você vindo para a academia, tem um lado social. O idoso tem dificuldade de fazer amizade. Né? Então, você está na academia, você tem o ciclo de amizade que você vai desenvolver aqui no ambiente, né? E que isso vai ser muito positivo. Outra coisa muito boa que eu sempre digo para os meus alunos é que o exercício físico melhora o libido sexual, melhora o desempenho sexual, melhora a autoestima. Então, o que é que você está esperando aí? Venha para a academia, venha malhar e fazer aqui na Academia Cinderela, onde tem excelentes profissionais e sob a orientação de uma grande profissional que é a Priscila. Professor, eu fico lisonjeada e o senhor falando assim, convidando as pessoas para vir para a Academia Cinderela. Não esqueçam, vir para uma academia, fazer exercício físico, vai te aliviar dores, vai te aliviar, te tirar a depressão, tristeza. Então, gente, se animem, vamos exercitar, vamos subir, vamos vencer todas essas barreiras. Agradeço a atenção e não sai daí, espera que tem coisas muito boas para vir no restante do programa. Até já! Isso? Então, eu sou Priscila Mesquita, você está no programa Talk Show. O envelhecimento é uma característica humana, como assegura o artigo 8 da Lei 10.741/2003. O envelhecimento é, além disso, um direito personalíssimo. Ademais, sua proteção é um direito social. Dessa forma, é obrigação da sociedade garantir a efetivação desse direito de forma digna. Mas também é obrigação do Estado a efetivação de políticas que contribuam para a garantia deles. A legislação ainda institui o dever da família, da comunidade, da sociedade e do poder público de assegurar tais direitos ao idoso. Dessa maneira, torna-se uma prioridade social, conforme o artigo, a efetivação do direito à vida, direito à saúde, direito à alimentação, direito à educação, direito à cultura, direito ao esporte, direito ao lazer, direito ao trabalho, direito à cidadania, direito à liberdade, direito à dignidade, direito ao respeito, direito à convivência familiar e comunitária. Então, quero convidar vocês para receber, gostaria de convidar vocês para receber uma pessoa especial, Cleone Ferreira. É um prazer, obrigada pela atenção de vir. Obrigada a você pelo convite.
A gente está aqui hoje para falar da grande importância que é, né, envelhecer com qualidade de vida, envelhecer com uma mente saudável, né? Como o doutor mesmo estava falando, a importância de você ter um bom relacionamento com as pessoas e principalmente de você parar para entender como você se reconhece dentro desse processo, Priscila. Porque às vezes a pessoa, ela não se dá conta que o tempo está passando e ela, quando vê que não, já chegou lá, né? Às vezes não se programa, às vezes não para planejar e o que vai acontecer daqui a 5, 10 anos. Então, vocês estão conhecendo um outro lado do nosso querido Cleone Ferreira, o lado coach. O Clio veio para trazer você de dentro para fora com todo o entusiasmo que ele sempre recebe a gente em seu ambiente de trabalho. Vamos conhecer um pouco do Clio. Por favor, sente. Esteja à vontade para falar sobre o envelhecimento, como envelhecer saudável, trazer de dentro para fora e a pessoa ser feliz. Porque envelhecer é uma dádiva divina. Não é, Clio? Com certeza, Priscila. Uma das coisas que é muito interessante, e até no meu canal no YouTube eu falo muito, é sobre a consciência existencial. Consciência, ela traz você para o momento presente. Então, quantas vezes você está passando por um problema e pela questão de não parar para se observar, para sentir as suas emoções, os seus medos, as suas angústias. E a gente sabe que a idade, ela muitas vezes traz muita insegurança, né? Hoje em dia, pesquisas mostram que envelhecer nem sempre é visto de uma forma positiva, porque a pessoa, ela começa a se preservar um pouco mais, a se fechar um pouco mais, sendo que ela pode, na verdade, passar a se permitir conhecer quais são as suas virtudes, quais são os seus defeitos, de que maneira ela pode, pela própria experiência de vida, levar a vida de uma maneira mais leve, mais fácil. Mas para isso eu preciso reconhecer quem sou eu, sabe? Quem é a Priscila? Quem é o Cleone? De que essa pessoa gosta, né? O que motiva essa pessoa? Uma coisa que é bem interessante a gente parar para dar uma olhada é sobre a finitude, né? O quanto que a gente, às vezes por achar que tem muito tempo, adia os planos, adia os sonhos, ou vai colocando outras pessoas, outras situações como prioridade, e quando vê que não, o tempo voou. É como aquela conversa da gente deixar o perfume que a gente gosta para mais frente, né? Deixar de ir para um lugar que você sempre gostaria de ir, porque vai deixar para ir depois. Não, tem que fazer tudo agora, não é, Clio? Uma coisa que quem me conhece eu sempre falo, use a sua melhor roupa, use o seu melhor perfume, trate-o hoje como um presente, né? Então, assim, o quanto que você pode começar a se olhar de uma maneira mais especial, tá? Às vezes, a ansiedade, Priscila, ela acontece muitas vezes por duas questões. Digamos que a gente está aqui e existe uma pessoa que ela está muito presa no passado, então ela fica sempre trazendo, né, uma lembrança naquele tempo que era bom, antigamente era que era bom e hoje já não é. Então a pessoa acaba se tornando uma pessoa saudosista, não se percebe por não parar para tentar se conhecer, e a ansiedade já é aquela pessoa que está muito à frente. Então ela fica com medo de ficar doente, ela fica com medo de repente precisar das outras pessoas. Muitas vezes, se você parar para analisar, qual é o seu maior medo? E as pessoas têm muito medo de envelhecer por conta disso. Era isso que eu ia falar, né? Chamar a atenção de vocês. Não tenham medo de envelhecer. Envelhecer é uma dádiva divina, envelhecer é maravilhoso. A cada estação que eu vou passando, sabe, Clio, eu gosto de envelhecer, eu gosto de estar ali, sentir a maturidade, de estar com pessoas, né, maduras.
E assim, é muito gostoso envelhecer. Aprenda a envelhecer, que você vai se tornar uma pessoa melhor, feliz, alegre, não é? Com certeza. Para isso acontecer, para mim poder passar a ter esse prazer, né, do envelhecer, de sentir esse tempo passar, a gente sabe que hoje as pessoas, infelizmente, são muito, digamos, contaminadas com notícias ruins. Exatamente. Ou às vezes com amizades ruins, ou às vezes com opiniões ruins, que você, por não estar atento, sabe, acaba se tornando isso. Tem uma situação que uma pessoa me ligou e aí ela ficou só falando, tá tudo tão difícil, tá tudo tão complicado, a gente não sabe como é que vai estar amanhã. E aí, ela já é uma pessoa de idade, para não criar uma situação chata, eu peguei e falei, é verdade, a gente não sabe como é que vai ser amanhã. Só que no meio da conversa, eu percebi que eu não podia alimentar aquele medo, aquele terror, aquele pavor. A angústia, né? A angústia daquela pessoa. De envelhecer. E aí, numa outra vez que ela me ligou, eu falei assim, como seria se você passasse a observar a sua fala, o seu ponto de vista com relação às coisas. Então, assim, às vezes a pessoa fala assim, ah, mas ela fala isso porque ela tem uma vida com conforto. Se ela tivesse a minha realidade, seria bem diferente. Você, na verdade, é um ser, né, que tem todo o potencial dentro de você. E que, a partir do momento que você aceitar essa luz que existe dentro de você, esse brilho, você vai entender o quanto que a vida pode se tornar mais leve. E o quanto que às vezes, Priscila, a pessoa mesmo, ela pega um chicote e fica, sabe, se chocoteando, fica falando coisas negativas sobre ela mesma. Eu sei como é isso, porque a gente que trabalha com pessoas, né, a gente sente quando uma pessoa está bem, quando ela não está, principalmente quando ela está na terceira idade para a quarta idade, a gente sente um peso. Mas eu te digo, olha, levanta daí e vem, sai, vai caminhar, vai conversar, bater um papo, né, Clio? Uma coisa que é bem interessante para você que está assistindo a gente, eu sempre falo sobre caneta e papel, né? Então, assim, como seria você escrever uma carta para você contando a sua história, todas as suas conquistas, sabe? Entrando bem profundamente dentro de você e falando assim, nossa, eu tenho um filho, eu tenho uma família, né? Eu consegui realizar alguns sonhos e você trazer para hoje, para sua memória, as coisas positivas e entender se um dia você conquistou, essa pessoa que conquista existe dentro de você. Então, Priscila, o quanto que eu quero estar bem daqui a 1 ano, a 2 anos, a 5 anos? O quanto eu ficava muito pensando assim, quando eu tiver 50 anos eu quero estar assim, assim, assim. Só que para eu estar bem daqui a 15 anos, eu preciso começar a plantar hoje. Exatamente. Eu preciso estar atento sobre o que eu escuto, sobre as minhas amizades, sobre o que eu falo, porque o futuro ele se constrói agora, na sua decisão. Exatamente. O Clio sempre tem uma palavra, você conversa com ele e ele sempre tem essa maneira de conversar com a gente. É muito interessante e muito gostoso estar sempre conversando com você. Muito obrigado. Gostaria de agradecer a sua presença, que virão mais vezes, né, Clio? Com certeza. E assim, você vai aprendendo a se gostar, tá? Não fique preso naquela vida que você acha que não vai para frente, você sempre irá adiante. Suas palavras finais e o nosso agradecimento de tê-lo aqui. A minha palavra é que agora, hoje, eu desejo que você pare para analisar. Você está aqui agora e em que momento você mais se sente presente? No passado, procurando as coisas do passado, o que aconteceu, tanto de bom quanto de ruim, e o quanto você está ansioso, se preocupando muito com o futuro. Tá? Entenda que é agora, na sua escolha de agora, de pegar essa caneta, esse papel e escrever para você, falar sobre as suas conquistas, isso vai começar a mudar o seu amanhã. O amanhã a gente constrói hoje. Então, se permita fazer isso.
E envelhecer ainda é a melhor maneira de se viver. Até já! Olá, minhas queridas e meus queridos, eu sou Léo Melo, educador físico e também professor de Hatha Yoga. Primeiro de tudo, gostaria de agradecer a Priscila por esse convite, de poder estar aqui hoje e compartilhar um pouco do que eu sei com todas e todos vocês. Primeiro, eu gostaria de convidar a todas e todos a conhecer um pouco mais sobre o Yoga, essa filosofia milenar que traz uma série de benefícios para a nossa vida e para todos aqueles que estão ao nosso redor. Se você nunca praticou, mas sempre teve vontade de conhecer um pouco mais, desde já eu te convido. Eu estou com um canal no YouTube que eu fiz especialmente para esse período em que a gente, desde que tudo isso começou. Você pode entrar lá, Yoga com Léo Melo. Tem uma série de práticas para iniciantes, para quem já pratica e também práticas de meditação. A prática do Yoga não é apenas sobre a prática física, sobre os asanas, as posturas. Vai muito além disso daí. As posturas são apenas a base, porque acredita-se, no Hatha Yoga, que eu vou primeiro enviando essas mensagens ao meu corpo, e assim ao meu cérebro, e assim à minha consciência, até que eu possa unir tudo isso. Então, uma prática de yoga, numa aula, digamos assim, convencional, nós sempre paramos um pouco, trazendo atenção para a respiração, depois praticamos as posturas, os asanas, depois temos um relaxamento e a meditação. Como aqui é um tempo muito breve, não vai dar para a gente ter uma aula, Mas de antemão eu vou dividir com vocês um tipo de respiração que é muito utilizado. Eu gosto muito de utilizar essa respiração nas meditações e passo ela para os meus alunos e minhas alunas para aquele momento em que você está um pouco ansiosa, ansioso, ou está com alguma preocupação, principalmente nesse período em que estamos agora. Então, primeiro ponto, sempre vamos utilizar as narinas, tanto na inspiração como na expiração. Sempre as narinas, ok? Portanto, vamos fazer agora esse teste. Sente-se confortavelmente, você pode cruzar as pernas como for mais confortável, não precisa ser com o pé aqui em cima, tá? Se for melhor para você assim, você fica. No começo, talvez, você perceba que as suas costas não estão acostumadas. Você pode, então, encostar-se na parede assim, ficar bem confortável. Só não vai deixar a sua cabeça pesando para trás. Sempre a gente vai deixar a cabeça retinha, levando o olhar lá para o horizonte. Eu sempre levo o meu olhar para o horizonte quando eu vou meditar, quando eu vou praticar yoga, porque dessa forma eu vou enviando para o meu cérebro que eu quero me concentrar nesse momento, no agora, no presente. É claro que os pensamentos sempre virão, gente, turbilhões de pensamento comigo, com todos os praticantes, é normal. Como é que a gente faz? Eu deixo que eles passem. Eles vão vindo e eu não vou me prender a eles, eu deixo que eles passem. Visualizo que são como nuvens no céu, estão sempre passando. E eu mantenho a atenção sempre na minha respiração. Então vamos lá? Sente-se confortavelmente. Você pode também sentar-se em uma cadeira. Se você for utilizar a cadeira,
Certifique-se que as suas costas estão bem encostadas na cadeira e que seus pés estão encostando no chão, certo? Deixa as mãos sobre os joelhos, leva o olhar para o horizonte, então feche os olhos. Inspirando pelas narinas, eu vou contar quantos segundos ocorre essa inspiração. Então eu inspirei, contei 4 segundos. Na soltura do ar pelas narinas, eu vou sempre soltar o ar no dobro do tempo. Então, se foram 4 segundos na entrada, eu vou soltar o ar em 8 segundos. E eu continuo da mesma forma. 4 e 8 é apenas uma sugestão. A gente não precisa ficar preso a esse número. Vai variar da capacidade pulmonar de cada pessoa, de como você está naquele dia também. Então apenas você fica livre e conta, inspirando quantos segundos ocorreram e vai soltar o ar no dobro do tempo, sempre no dobro do tempo. Vamos lá, ficar alguns minutinhos. Sentou, encostou as costas, acomodou, fecha os olhos, inspira e solta o ar pelas narinas no dobro do tempo. Sempre no dobro do tempo. Eu percebo que os pensamentos vêm. Deixo que eles passem. Não me concentro em nenhum deles. Não me apego em nenhum deles. Eu mantenho a atenção na minha respiração. E vou começando a perceber o ar que entra pelas narinas e o ar que sai suavemente também pelas narinas. Vou começando a perceber o caminho que esse ar percorre por todo o meu corpo. Percebo a temperatura em que ele entra pelas narinas e sai. Talvez ele entre em uma temperatura e saia um pouco mais quente. Eu apenas observo. E ao tomar cada vez mais consciência da minha respiração, eu vou acalmando minha mente, acalmando os meus pensamentos. Vou percebendo essa tranquilidade que vai invadindo todo o meu ser. E com gratidão no coração por estar vivo, com saúde, tranquilo e feliz, eu aceito esse ar. Eu aceito essa energia vital que está oxigenando, energizando todo o meu corpo. E vou percebendo que esse ar alimenta todas as partes do meu corpo, todas as células, todos os órgãos. Inspirando, eu recebo essa energia vital e expirando suavemente pelas narinas, eu visualizo que dessa forma vou liberando todas as toxinas, todo sentimento, pensamento, toda sensação que eu não preciso mais, não me pertencem mais.
suavemente a palma da mão direita na palma da mão esquerda, trazendo esse gesto em prece para o chakra do coração, Anahata Chakra. Aqui, nesse momento, eu agradeço a Deus, ao universo, por estar aqui hoje, consciente, vivo, com saúde. E com o coração cheio de gratidão, encerramos nossa meditação. Namastê. Gratidão a todas e todos. Aqui fica essa dica super valiosa e o convite para que você tente fazer esse exercício diariamente. Você escolhe um momento do seu dia que for mais oportuno, marca 5 minutinhos no seu celular ou em qualquer alarme que você tenha em casa. Começa com 5 minutos diários. À medida que você vai percebendo que pode aumentar, você aumenta, mas sem cobranças. Aqui a gente não vai se cobrar, vai apenas se observar. É esse o objetivo do yoga e da meditação. Eu sou observador de mim mesmo, sem cobranças, sem julgamentos, nem para comigo mesmo, nem para com os outros. É isso que a filosofia vem nos trazer. Obrigado, Priscila. Obrigado a todos vocês. Até a próxima. Namastê. Ei, você, quer saber os benefícios do exercício? O exercício melhora a flexibilidade e a força muscular, aumenta a autoestima e a disposição, melhora a postura, a mobilidade, o equilíbrio, auxilia na manutenção e aumento da densidade óssea, previne doenças cardiorrespiratórias, todas as patologias, há uma prevenção incrível mesmo, ajuda no controle do peso corporal, favorece a atividade cerebral e a memória, ajuda no combate à depressão e insere o idoso no meio social. Nós vamos falar agora de um projeto que a gente tem feito aqui na academia. O projeto Vovó Cinderela, tá? A gente recebe as idosas e as pessoas, né, da nossa idade que queira fazer um exercício físico bem diferenciado. Pode vir para cá, para a academia, que a gente acolhe você e a gente faz. O BS, a Rocilda Pontes, tá? O atendimento é de segunda a sexta-feira, segunda-feira até sexta, com as médicas Paula e Isabelle, as enfermeiras Sol, que a Sol é que faz todo esse procedimento conosco, a aluna já vem direto para a gente, já toda preparadinha, só para fazer os exercícios físicos. A Sol e a Cleene, aí tem as técnicas de enfermagem, Gerlânia e Carol, as agentes administrativas Jaqueline e Jordânia, agentes da saúde da família, a equipe 1, nós temos a Rosa, a Nilde, a Natália, a Elieide, Heloísa, Francisca, Rita, Samara e Isabel. A equipe 2, nós temos a Elizabeth Peixoto, a Elizabeth Moreira, a Patrícia Viana, a Joseane, a Lília, a Débora e a Dora. Na farmácia tem a Patrícia, na Copa a Laura e Neide e no almoxarifado o senhor Osiel.
Gostaria também de mandar um beijo para as minhas queridas alunas do projeto. A Rosa, novamente, Nilda, Marta, irmã Lúcia, Cléa, Inês, Liduína, Eliane, a Beth, a Franci, a Nália, a do Carmo, a Socorro, a Rosa, Dona Rosa, aquela senhora que vocês viram saltando na piscina, ela é incrível. A Ana, Antônia, Áurea, Fátima, Luciene, Margarida, Sofia. A Sofia é uma gracinha. Sofia, um beijo para você, que era para eu ter dado da vez passada. E quero mandar também um beijo especial para minha amiga Edilina e o seu esposo Cabral, a Fran e o Mafran, e minha amiga Edilce, muito, muito linda. Obrigada por tudo. Vamos fazer. Vou convidar aqui a nossa violinista, Rejane Cortez, que vai fazer uma homenagem, vai trazer aqui. Nós temos um aniversariante especial, né? Amanhã é o aniversário dela e a gente não poderia deixar de prestigiar a nossa amiga Nara Coutinho. Então, para homenagear todos os aniversariantes do mês de julho, nós vamos cantar os parabéns para a Narinha e para todas vocês que aniversariam em julho. Parabéns, Narinha, parabéns a todas vocês por esse mês de julho, que vai ser muito abençoado, que todas as bênçãos caiam sobre todas vocês, aniversariantes. E em especial, nossa querida amiga maravilhosa, Nara Coutinho. Gostaria de agradecer o carinho, a presença de vocês, estarem todas as sextas conosco, com o nosso programa Talk Show com Priscila Mesquita. Desejo um final de semana maravilhoso,
Não esquecendo do beijo para minha família, meus familiares, meus amigos. E que Deus proteja a todos nós de todos os males e agradecemos também por todas as bênçãos. Bom final de semana, beijo, até sexta.